Oi, leitores! Então, esse livro aqui, ele me abriu os olhos para como a maternidade sempre foi um assunto muito, mas muito romantizado. E como existe uma pressão na sociedade, em novelas, comerciais, mídias, para que a maternidade seja o mar de rosas mais desejado na vida de qualquer mulher. E como isso tem muitas vezes consequências irreversíveis e ninguém, absolutamente ninguém, fala sobre o lado sombrio da maternidade. Mas Ashley Aldrin falou em O Impulso e muito bem falado. Foi uma das minhas melhores e favoritadas leituras de 2021 até agora, e nesse vídeo eu vim falar o porquê. Antes de fato começar, eu queria dizer que um colega meu fez essa minha intro nova que ficou minha cara. Ele tem um canal aqui no YouTube onde ele posta algumas edições de lo-fi que ele mesmo produz. E, não sei se vocês sabem, mas ler ouvindo lo-fi é muito mais imersivo. Antes eu tinha um preconceito com isso, mas hoje eu realmente amo. Então eu queria pedir pra vocês darem uma passadinha lá no canal dele, que se chama O Snuff, e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, porque vale a pena. O Impulso é um thriller doméstico, que é um subgênero do thriller bem pouco comentado aqui no Brasil. Ele é muito confundido com o thriller psicológico, mas todo leitor que é leitor já leu algum thriller doméstico, só talvez não sabia que era um thriller doméstico. Eles geralmente são aquelas histórias onde o mistério, o suspense tá mais ali dentro de um ambiente doméstico comum, normal, sobre alguma determinada família ou a vida conjugal de algum casal, ou até mesmo aquelas histórias que se passam em cidades pequenas, onde todo mundo ali se conhece, todo mundo tem segredos, como Pequenas Grandes Mentiras e Pequenos Incêndios por Toda Parte, que infelizmente eu nunca cheguei a ler os livros, mas eu já assisti as duas séries da HBO, que ama fazer um thriller doméstico e enfiar a Reese Witherspoon no meio de todos eles. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre diferentes tipos de subgêneros do thriller e indicar um livro para cada um deles, então vem muito aí. Mas bora focar em O Impulso. A Violet, ela cresceu uma criança que odeia a mãe, e sempre foi um sentimento muito puro, nunca foi por causa ou depois de algum acontecimento específico. Desde os primeiros dias de vida dela, ela sempre teve essa rejeição com a mãe. E a mãe, que é a Blythe, ela, depois da depressão pós-parto que ela teve, também sempre teve essa rejeição para com a filha. A Violet, então, ela cresce e desenvolve essa personalidade fria, manipuladora, totalmente ausente de empatia, narcisista e até perigosa. No livro não é dito abertamente psicopata, mas a gente entende que ela nasceu com o gene da psicopatia. E pra gente conseguir entender o porquê, os motivos iniciais do que constrói uma relação materna assim, a gente vai voltar a 2 gerações atrás. O Impulso vai basicamente falar sobre mulheres diferentes ligadas pelo mesmo sangue porque uma gerou a outra. Aquele vínculo que as mães têm com seus filhos, aquela proteção, e aquele amor incondicional que sempre é muito bem vendido na mídia, que deixa a mulher sem ar de tanto afeto, principalmente ali na infância e nos primeiros cuidados ali após o nascimento. Essas mulheres de Um Impulso nunca conseguiram ter naturalmente todo esse sentimento com suas filhas. É um livro forte, bastante, sobre mulheres que, por causa de suas mentes instáveis, por causa de algum transtorno, depressão ou bipolaridade, até mesmo traumas de suas relações com suas próprias mães, não foram boas mães que acabaram gerando outras mulheres. E isso, essa ruindade, foi passada de geração a geração, e o livro vai nos contar como foi a vida delas, como foi o casamento delas, como a mente dessas mulheres afetaram suas relações com as pessoas, com seus cônjuges, mas principalmente suas relações maternas. E, gente, que livro bom! Eu já tinha lido sobre esse assunto, sobre esse lado mais sombrio da maternidade em outros 2 livros, mas nunca como plot principal, que é como O Impulso aborda. E que raramente alguém fala abertamente sobre isso, porque, querendo ou não, maternidade sempre foi um assunto bastante romantizado. Isso é algo que tanto psicologicamente quanto fisicamente muda e mexe com qualquer mulher,
e muitas vezes é pro lado negativo sim. Ainda mais se a pessoa já for meio perturbada, que nem eu, aí pronto. Não é um livro cheio de acontecimentos e reviravoltas, tá? A gente tem a narrativa da Blythe em primeira pessoa, contando como se fosse uma longa carta pro marido, o ponto de vista dela, da história da família que um dia eles construíram. Temos então o plot principal, que é essa relação que desde o início entre a Blythe e a Violet sempre foi bastante conturbada, e como desde o início sempre existiu uma rejeição ali de ambos os lados. Ela sempre sentiu que aquela criança que ela gerou a odiava, e que só a mantinha por perto por pura necessidade mesmo, por depender dela para sobreviver, que por sua vez nunca teve afeto pela filha e que só conseguia manter ali uma tentativa para poder agradar o marido. Então houveram algumas tentativas, afinal de contas é a mãe e mesmo não sentindo que era natural, ela queria sentir aquilo pela filha, mas como nunca foi natural, como nunca foi recíproco, essa relação entre elas sempre foi forçada. A Violet, ela sempre preferia o pai, agradar o pai, conviver com o pai. E com o passar dos anos, ela foi desenvolvendo essa personalidade bastante fria e indiferente às pessoas, às outras crianças, mas principalmente à própria mãe. E isso nos é contado intercalando com flashbacks do passado, mostrando a relação, a infância da Blythe e a relação bem triste e bastante problemática que ela teve com a sua mãe Cecília. E nós temos o passado do passado, que é mostrando como foi a infância e a sua relação igualmente problemática e triste da Cecília com sua mãe. A maioria dos capítulos de O Impulso, eles são de no máximo 2 páginas. Então a gente tem aquele thriller com capítulos rápidos, curtos, e eu amo capítulos curtos porque faz a gente sentir que a gente tá lendo mais, e a gente realmente tá. Principalmente porque a escrita da Ashley, ela é realmente boa. Ela é bem direta, ela não tem muitos floreios, então quando ela quer descrever uma cena ou uma lembrança, ela é rápida, mas de um jeito que faz a gente entender tudo que tá acontecendo e quem é quem. Mesmo os personagens que não tem muito aprofundamento, a gente consegue entender como são, seus papéis e suas influências ali naquela relação de mãe e filha. A autora, pra mim, ela tem uma construção de personagens, assim, muito incrível, porque eles são bem reais. Todo mundo nessa história é quebrado psicologicamente de um jeito. E falando nisso, a gente tem os pais de cada geração que eu senti que todos eles foram bem ausentes, bem omissos, e eles nunca realmente se esforçavam ali pra melhorar aquela situação dentro da família. E no caso do Fox, que é o pai da Violet, marido da Blythe, inconscientemente ou não, ele sempre agia de uma forma ou falava coisas que sempre deixava entender que a Blythe era uma péssima mãe, que ela não estava seguindo o manual de como ser a mãe perfeita e que qualquer comportamento errado ou estranho na infância da Violet era culpa da Blythe, que não estava se esforçando o suficiente. E isso é bem triste. Ele era o pai daquela família e, em vez de dar apoio às duas, mimava uma e inferiorizava a outra. Existem críticas sociais por trás de O Impulso, e uma delas é como a glamorização da maternidade na sociedade pode afetar gravissimamente a mente de uma mulher. E a gente vê isso em tudo que é canto, como se é esperado que a maternidade seja uma bênção na vida de todas as mulheres, sendo que, principalmente antigamente, elas acabavam gerando ali mais por pressão ou da família ou do companheiro para agradá-lo, ou porque era isso que se era esperado delas ali na sociedade mais retrógrada. Então, inevitavelmente isso vai ter consequências, não só no laço afetivo da mãe com a criança, que pode se tornar inexistente, já que era uma gestação indesejada, mas também na futura personalidade que a criança vai ter. Então, existe essa meta, esse padrão a ser alcançado de como uma boa mãe, uma mãe exemplar deve ser, agir e sentir, que por muitas vezes, quando não é alcançado, e quase nunca vai ser alcançado, a mulher sente que falhou, que não é uma boa mãe e que a criança tem todo o direito de odiá-la. Aqui a gente se questiona muito a questão da criação versus DNA também. Uma pessoa se torna má porque ela cresceu sem amor, sem compreensão e apoio em meio ali a relações familiares frias e problemáticas, ou isso é algo que tá no sangue passado de geração a geração. A gente vai entendendo que é uma história calma, entre muitas aspas, no sentido de acontecimentos,
mas o tempo todo a autora ela vai criando ali aquela atmosfera de suspense, porque é um thriller, então tem algo que tá para acontecer e não é nada bom, mas que para aquilo acontecer a gente precisava entender todo o contexto que vem bem de antes, de gerações passadas. Essa coisa acontece e quando acontece o livro acaba. Eu não achei nem um pouco que o final foi entreaberto, mas eu vi que bastante gente deseja uma continuação. Mas eu achei perfeita a forma como a autora escolheu finalizar a história, fazendo a gente querer por mais, mas sem a necessidade de ter mais. Pelo menos pra mim foi assim. Eu achei muito boa a construção de suspense, de thriller dentro dessa história. Como o livro ele é bem calmo inicialmente, apesar da história bem perturbadora e pesada dessas mulheres como família, e só lá no final, literalmente na última página, o clímax do suspense aumenta e a história termina com um choque total. Eu dei 4 estrelinhas para esse livro. Eu acho que foi 4 ou foi 4,5. E eu favoritei. E eu vou panfletar esse livro aqui no canal sempre que eu puder, porque, gente, é muito bom. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa minha resenha de O Impulso. Todos os vídeos aqui do canal, todas as resenhas eu faço com muito carinho, muita dedicação, mas quando é sobre um livro favoritado, isso vem em dobro. Então eu quero muito pedir para vocês avaliarem esse vídeo antes de ir pro próximo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, para me ajudar nessa meta de chegar aos 1000 inscritos até o fim desse ano. E você, ser maravilhoso que já é inscrito, já me acompanha, indique esse canal para os seus amigos leitores e você vai estar fazendo uma booktuber super feliz. E eu tô sempre postando minhas leituras atuais e avisando quando tem conteúdo novo aqui no YouTube, lá no @feitaleitora, lá no Instagram. E vocês sabem que são super bem-vindos por lá também. Muito obrigada por você que assistiu até aqui. Eu espero que a gente se veja no próximo vídeo do canal, que saia todas as quartas e aos domingos. E é isso. Ótimas leituras para todos vocês. Tchau, tchau.